Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro que foi o campeão, o mais votado para ser lido no mês de maio lá no Clube dos Thrillers. Eu estou falando do livro O Jogo do Assassino, da autora neozelandesa Ngaio Marsh. Esse livro é o segundo da coleção Clube do Crime, publicado pela HarperCollins. A HarperCollins tem trazido livros antigos, clássicos policiais, alguns nunca lançados aqui no Brasil ou que já foram lançados há bastante tempo atrás. Com essas edições maravilhosas, capa dura, todo bonitinho, caprichadinho. E esse foi o mais votado, então toda a galera do clube leu O Jogo do Assassino. A autora Ngaio Marsh era considerada a rainha do crime lá do seu país, chegando a ser comparada com Agatha Christie. E realmente esse livro tem bem um quê de Agatha Christie, porque tem uma história que se passa em uma mansão, que tem um anfitrião excêntrico, são muitos convidados para passar no final de semana, um crime acontece, ninguém entra, ninguém sai daquela mansão. É muito Agatha Christie todo o clima aqui da história. Aqui o anfitrião dessa casa é uma casa de campo muito grande, muito bonita. O Hubert Hundersley, ele costuma dar muitas festas nos finais de semana, sempre contando com a presença da alta sociedade britânica. Os maiores figurões ali do pedaço estão sempre presentes nas suas festas. E para esse final de semana em especial, ele preparou algo diferente, algo que vai surpreender os seus convidados. Ele vai apresentar para os seus convidados o Jogo do Assassino. Então o jogo consiste em um dos convidados, um dos participantes desse jogo, receber uma plaquinha de alguém que não está participando, né? Uma pessoa aleatória que não está participando do jogo. Ele vai receber uma plaquinha com o título Assassino, e só ele pode saber que ele é o assassino, e ele tem um certo tempo para ele programar como vai ser a morte e quem será a sua vítima. E em certo momento as luzes vão se apagar, o assassino vai agir, matar, né, escolher sua vítima, matar, e os outros participantes terão mais um tempo estipulado para descobrir a identidade do assassino. Acontece que as coisas vão sair bastante errado, vai surpreender a todos os participantes ali, todos os convidados da mansão, quando ao acenderem as luzes novamente, após o momento estipulado para o início da brincadeira, eles vão se deparar com um corpo. Sim, uma pessoa foi morta de forma estranhíssima. E eles no começo demoram a crer que aquilo é real, que não seja parte do jogo, mas quando eles percebem que é realmente aquilo que eles estão vendo, que um deles foi morto, eles ficam apavorados, transtornados, e a partir desse momento começa o grande mistério. Quem é o assassino? Nesse momento, o inspetor-chefe da Scotland Yard é chamado. O Roderick Allen, ele chega até a mansão e obviamente que a partir desse momento ninguém sai e ninguém entra daquela casa. Ele sabe que o assassino está ali dentro, vão surgindo muitos suspeitos entre os próprios convidados, entre os funcionários ali da mansão. Juntamente com o seu assistente, ele vai começar os interrogatórios, ele isola cada um dos personagens e faz muitas perguntas. Ele quer descobrir os álibis de cada um deles no momento do crime, ele quer descobrir qual era a ligação dessa pessoa com o falecido. Ele terá bastante ajuda do sobrinho do morto também, que vai auxiliá-lo ali, contando um pouco da sua história. E a partir do momento do início das investigações, a gente vai perceber que várias pessoas ali teriam um motivo para ter assassinado essa pessoa e que eles poderiam ter a oportunidade também. O livro é bem curtinho, ele tem menos de 200 páginas, mas eu li bem certinho, seguindo o cronograma do clube. Eu li até a metade para a gente discutir os 50% de leitura. Aí depois, nas vésperas da live de discussão, eu li o restante. Vamos lá, o que eu vou dizer para vocês desse livro? Até o 50% inicial, eu gostei da história, eu estava me envolvendo pela forma como a autora foi apresentando cada um dos personagens, e a partir do momento que o próprio detetive, o Roderick, entra aqui na história, eu comecei a gostar mais ainda. Mas eu gostei da forma como ele foi conduzindo as investigações, eu gostei dele como profissional mesmo. Mas assim, eu não consegui
gostar muito de nenhum personagem, eu não consegui me conectar com nenhum deles, nenhum personagem me cativou, nem mesmo o detetive, que é a peça-chave aqui dessa história, né? Ele pra mim foi apenas ok, nada mais do que ok. O que me incomodou muito já no início, assim, e eu tenho certeza que incomodou a grande maioria do pessoal que leu, porque foi um dos assuntos mais comentados do desconforto da gente durante a leitura, foi o excesso de personagens, né? E além disso, além de todos esses convidados, esses funcionários da mansão, o próprio anfitrião, a autora intercalava, em momentos ela chamava ele pelo primeiro nome, em outros momentos pelo sobrenome, e aquilo foi embolando a cabeça da gente. Eu falei, para tudo, vamos voltar mais um pouco, retrocede isso aí, e fui anotando. Eu não sou muito de anotar nomes de personagens durante a leitura, mas aqui seria impossível, humanamente impossível, fazer essa leitura sem anotar o nome e sobrenome de cada um dos personagens e quem era quem aqui nessa história. Porque ela embananou demais a nossa cabeça e já não bastava a quantidade, então parecia que era o dobro de personagens por conta dessa forma dela de cada hora chamar um pelo nome ou pelo sobrenome. Então isso aí me incomodou bastante, me irritou bastante. A autora acaba apresentando para o leitor um pouquinho ali, uma leve biografia da vida de cada um desses personagens, cada um dos convidados dessa festa, mas ela vai dar mais ênfase ao Nigel, que é o sobrinho do falecido. Então a gente acaba tendo mais contato com ele, mas nem assim, eu tendo uma proximidade maior com o Nigel, eu consegui me conectar com ele, sabe? Não foi um personagem que me cativou também, nenhum deles conseguiu me cativar. E eu fico muito triste quando isso acontece. Eu leio um livro inteiro com muitos personagens e nenhum deles me cativa. Mas isso é muito fácil de acontecer, acontece com bastante frequência, justamente por esse motivo. Pelo excesso de personagens, a autora apresenta todos eles, ok? Mas eu acho que ela não dá uma ênfase tão grande assim a um em específico, ou mais de um que seja, para fazer com que eu me apegue a esse personagem. Então, na minha opinião, ela ficou devendo nessa parte. Na segunda metade do livro, a autora insere uma subtrama tão mirabolante, mas tão mirabolante, que se você largasse o livro e fosse pegar no dia seguinte, iniciaria a leitura e poderia pensar, não, que livro é esse? Eu tô lendo o livro errado. Esse não é o Jogo do Assassino, porque é uma coisa assim, totalmente esdrúxula que ela coloca aqui nessa história, que a gente ficava assim, o que isso tem a ver? Qual que é a conexão? E o livro acabou, eu meio que não entendi nada ainda, assim, qual que era a conexão, qual que era a necessidade dessa subtrama ali dentro. Não gostei disso, me incomodou bastante também. E outra coisa também, nossa, quantos pontos negativos aqui nessa história, né? Mas eu tenho que falar, não adianta eu passar pano quando eu me incomodei com alguma coisa, eu não posso deixar de falar para vocês. Quando a autora explica o crime, explica a forma como foi cometido esse crime, explica quem é o assassino, na verdade, é outra coisa que a gente ficou assim, oi? Eu fiquei assim, sabe aquele meme da Nazaré? Pensativo, tipo, não tô entendendo, porque a gente tentava visualizar a cena, eu sou uma pessoa que eu tento visualizar a cena conforme tá a descrição ali, né? Eu não conseguia imaginar a cena. E a live foi muito divertida também, porque quase ninguém conseguiu imaginar a cena. O momento em que o assassino comete o crime é uma cena tão esdrúxula também, que a gente ficava assim, não, mas era de frente, era de costa, era de lado, era de como? Como assim? A gente não conseguiu entender, não conseguiu assimilar e nem visualizar a cena, o momento do assassinato. Achei a motivação bem banal, também bem fraca, então assim, não gostei. Não é um livro de todo ruim, porque a narrativa eu gostei, ela foi fluida numa certa altura, até uma certa altura, né? Mas é um livro bom que tem muitos pontos negativos. Como é o primeiro livro dessa autora, ela já publicou mais de 30 livros com esse personagem, eu acredito que ela possa, espero que ela tenha melhorado bastante, tenha criado uma conexão maior entre o personagem principal, o detetive, e os seus leitores, né? Por isso que eu não descarto a possibilidade de eu ler uma nova história dela, porque eu fiquei curiosa. Porque o livro não é ótimo, não é excelente, tá longe disso, mas também não é péssimo. Eu dei 3 estrelas para ele, assim, bem razoável, né? Mas eu fiquei, sim, curiosa para saber como ela vai trabalhar esse personagem, porque ele é um bom detetive, como eu já falei, ele é um ótimo profissional, então eu quero continuar lendo, se eu tiver oportunidade, eu vou ler, sim,
outro livro dele. Não é uma autora que eu descartei, que eu risquei da minha lista, assim, na minha vida, de jeito nenhum. E sendo um livro fininho, assim, dá pra ler rápido também. Então, acho que é isso, gente. Fui sincera, total aqui com vocês. Não podia deixar de ser, né? Não teria como fazer diferente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, me conta o que você achou também, se você teve uma percepção similar à minha, parecida com o que eu senti assim durante a leitura. O que a galera do clube sentiu eu já sei, né? Porque a gente teve a live, discutiu bastante e meio que combinou com a minha opinião. Mas teve alguns leitores que gostaram bastante, que amaram a história, que devoraram em um dia, assim. Então, por isso que eu falo, a minha percepção é essa, a tua pode ser bem diferente. Então, só lendo para saber mesmo, né? Então, se você se interessou por essa história e ainda não leu e for ler, depois volta aqui me contar o que você achou. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e já se inscreve aqui embaixo caso não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!